Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora do Rosário. As leituras de hoje nos convidam a olharmos para Maria e encontrarmos nela um modelo de oração confiante a Deus. As 3 leituras, seja a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, nos apresentam intimidade com Deus, oração, querer estar na presença de Deus. Na primeira leitura nós vemos que depois da ascensão de Jesus ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém e se retiraram naquela sala, no andar superior daquele lugar, e ali perseveravam na oração. E nós lemos que São Lucas nos apresenta nos Atos dos Apóstolos, da leitura de hoje, todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Maria também perseverava na oração com os apóstolos. A presença de Nossa Senhora junto deles, depois da ascensão de Jesus, foi de suma importância, porque certamente Nossa Senhora era um incentivo para a oração, ela era um ponto de referência, de segurança, de fidelidade a Deus. Ela é a mãe de Jesus, mas ela passa também a ser a mãe dos apóstolos, a estar com eles ali, dando confiança e incentivando a crer nas promessas de Deus. Também São Lucas vai nos falar na sequência desta leitura dos Atos dos Apóstolos, que naquela mesma sala, naquele andar superior, eles perseveraram na oração, aguardando o cumprimento da promessa, da vinda do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, Maria também está entre eles em oração, e eles recebem a unção do Espírito Santo de Deus. No Evangelho de hoje nós acabamos de ouvir, a narração de como foi a origem de Jesus, a anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora.
Oração é intimidade, não é? Oração é diálogo, é comunhão com Deus. E esse evangelho todinho que nós ouvimos hoje é uma grande oração vivida por Maria diante do mensageiro de Deus, do anjo Gabriel, que chega para ela, que se apresenta e diz: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Desculpe. Bendita tu és entre todas as mulheres, porque achaste graça diante de Deus. E o anjo anuncia a grande notícia para Nossa Senhora, que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Naquela oração, naquele diálogo íntimo e profundo com Deus e com o anjo, diante do anjo que é mensageiro e representante de Deus, Maria diz o seu sim para o Senhor, como nós ouvimos no finalzinho do evangelho de hoje. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A oração de Nossa Senhora, nesse momento, é a oração verdadeira, que implica a vida, que implica comprometimento. Não é uma oração da boca para fora, ou baseada na desconfiança, ou mesmo no hábito de fazer oração. É uma oração que vem de dentro, que vem do coração e que move, que transforma a vida, porque daquela oração ela não sai mais a mesma. Certamente Nossa Senhora, antes do anjo chegar, estava rezando. Uma adolescente, uma jovem, diante de Deus em oração. E ela recebe aquela visita do céu, dialoga com essa visita, se assusta no início, mas depois percebe que ali tem um desígnio de Deus, e ela depois se inclina e diz: estou à disposição, Senhor. Faça o que o Senhor quiser comigo. Conta comigo para a tua obra. Conta comigo para ser a mãe do teu filho. O salmo de hoje, que não é salmo, nós sabemos que o salmo de hoje ele foi também uma parte do próprio Evangelho de São Lucas. Por sinal, a liturgia de hoje é toda de Lucas. Atos dos Apóstolos, o Salmo, que é o Cântico de Maria, e o Evangelho são testemunhos desse grande apóstolo que o Senhor presenteou à igreja, esse grande escritor dos Evangelhos. E ali Maria expressa também uma oração, a oração de louvor, de adoração, de reconhecimento a Deus, reconhecendo: o Senhor é bom, Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas, e Ele conta com os pequenos e pobres para cumprir suas promessas. Ele dignou-se escolher a mim, sua pobre serva, para ser a mãe do Salvador. E ela exulta de alegria, agradecendo a Deus. Por que estou falando tudo isso para vocês? Porque tudo isso, meus amados irmãos e irmãs, nos ajuda a pensar também na simplicidade do rosário. Estamos celebrando hoje a memória de Nossa Senhora do Rosário. Nós sabemos que esta oração é muito simples, mas é uma maneira importante de contemplarmos a história da nossa salvação. Cada mistério nos mergulha no amor de Deus, na fidelidade de Deus, na misericórdia de Deus. Unidos a Maria, a serva fiel, que ao mesmo tempo em que vive mergulhada nesse mistério, também quer nos convidar a mergulhar no mistério. Eu entendo o Santo Terço, o Santo Rosário, como um convite de Nossa Senhora para que nós, como um filho, possamos segurar nas suas mãos, e Maria quer caminhar conosco pela história da salvação e ir nos recordando a fidelidade de Deus. Começa nos mistérios gozosos, e a liturgia de hoje está repleta desses mistérios, da origem do nascimento de Jesus. Nós vemos ali o contexto do nascimento do Senhor, que é marcado, que é repleto de amor, de bondade, de generosidade. Generosidade de Deus que olhou com misericórdia para a humanidade que precisava ser salva. Generosidade do Verbo, do Filho Jesus, que diante desta necessidade de salvar, olha para o Pai e fala: Pai, conta comigo, pode me enviar que eu vou, eu aceito a árdua missão. Generosidade de uma mulher
que se coloca inclinada diante do mistério e diz: conta comigo também. Depois nós temos os mistérios da luz. Mistérios que nós meditamos a vida do discípulo. Nós somos chamados a nos tornarmos discípulos de Jesus, a aprender de Jesus, de tudo que Ele ensina e realiza. Então é um mistério que nos coloca diante da vida pública do Senhor, que fala do céu, que fala de Deus, que gera vida, que gera transformação. Depois temos os mistérios dolorosos, que nos convidam a meditar o sofrimento e a dor de Jesus, mas não só isso, a perceber amor em cada sofrimento que Ele viveu para nos salvar. E é uma oportunidade de pensar nas nossas dores também, nas nossas lutas de cada dia, nos desafios que a gente vai passando. Ao meditar cada conta do terço, cada mistério, Senhor, o Senhor foi flagelado, quantas vezes eu também sou? Quantos estão sendo flagelados hoje, Jesus? Quantos estão sofrendo? E ali, rezando a Ave Maria e rezando o Pai Nosso e meditando, a gente vai mergulhando neste mistério de amor. Mas a morte não é a última palavra com a qual conclui o Santo Rosário. É por isso que depois do último mistério doloroso, que é a crucificação e a morte de Jesus, nós temos os mistérios gloriosos, que nós meditamos o triunfo do Cordeiro, a vitória de Jesus sobre a morte. E esse mistério nos convida a olhar para cima, a olhar para o céu, a olhar para Deus, a não ficar olhando só para baixo, para as misérias da nossa vida, mas a perceber que nós somos chamados ao alto, além, para Deus, para o Senhor. Somos convidados a olhar para o céu, para o nosso fim último, para a plenitude de Deus que nos convida a não ficarmos com os olhos somente nas coisas dessa terra, mas a olharmos para cima, como eu já disse, para além das realidades que são passageiras, e de lá nós encontrarmos sentido para viver o aqui, o presente. É caminhar com os pés muito no chão, mas com o coração no céu, com o coração em Deus. É pôr a mão na massa, é trabalhar, mas com o pensamento voltado para a eternidade. É isso que a gente contempla nos mistérios gloriosos. Peçamos a Nossa Senhora no dia de hoje que nos ajude a, com muita simplicidade, dizer o nosso sim para Deus também. Não tenha receio de rezar o Santo Terço. Ele é uma ferramenta preciosa para nos manter sempre sintonizados com a salvação que Deus nos deu. Amém? É uma maneira muito pedagógica, muito simples, mas muito eficaz, de dia após dia, ter no coração e diante dos olhos o quanto Deus nos quer bem, o quanto Deus nos quer salvar, o quanto Ele foi capaz de ir para resgatar cada filho e cada filha. Te convido a fechar os olhos um minutinho e rezar aí no interior do seu coração. Eu quero fazer essa oração breve também, confiando a nossa vida à nossa Mãe querida. Sim, Nossa Senhora, nossa Mãe do Rosário, obrigado por ser essa Mãe terna e afetuosa, que assim como acompanhou os apóstolos naqueles momentos difíceis da crucificação do Senhor, depois na expectativa da ressurreição, no momento da ascensão de Jesus, na expectativa da vinda do Espírito Santo, a cada momento a Senhora estava ali presente, Mãe, sendo um ponto seguro, um porto seguro, um ponto de referência para eles. Confiamos a Ti, Mãe querida, também a nossa vida. Ajuda-nos, Mãe, a nunca nos esquecermos de que Deus nos ama, de que somos chamados, que a nossa vocação é o céu, é a eternidade, e que é possível, por causa deste ideal de Deus para nós, desta certeza de fé, que é a nossa salvação, nós enfrentarmos com coragem os desafios da nossa vida. Obrigado, Mãe querida, a Senhora que, como boa mãe, ensina a cada filho, nos ensina também a recordar cada dia, pela oração do Rosário, que fazemos parte dessa história de amor, que fazemos parte desta história de salvação. Fomos convidados, somos bem-vindos
nessa história de amor que Deus tem escrito, desde a origem do mundo até a vinda gloriosa do Senhor, quando viveremos em plenitude na sua presença. Obrigado, Mãe querida. Obrigado, Pai do céu, por nos dar uma mãe tão querida, tão terna, tão atenciosa para com seus filhos. Bendizemos a Ti, Senhor Deus, por nos ter presenteado com uma pessoa tão maravilhosa como é Nossa Senhora, mãe do seu Filho e nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!